Você tem um adolescente em casa e sente que essa fase você só quer fechar os olhos e esperar ela passar? Eu sou Raíssa Alcoforado, psicóloga infanto-juvenil, e eu vou te dar algumas informações e dicas para você entender melhor essa fase do desenvolvimento. O seu filho tá do contra, rebelde, vive no celular, não pensa antes de agir, te desafia, não mede as consequências das coisas. Isso tudo tem uma explicação científica que a gente pode saber entendendo um pouco mais sobre o cérebro do adolescente. Muitos pais acham que essa fase é um problema sem solução, mas na verdade é um período de grande crescimento emocional, social e cognitivo. Quando a gente entende melhor essas mudanças, conseguimos lidar com os desafios com mais paciência e estratégia. Antes de tudo, vamos entender quando é que se inicia a adolescência, em que momento as crianças deixam de ser crianças para se tornar adolescentes. O grande gatilho dessa fase é o hipotálamo, uma pequena região do cérebro que inicia a produção de hormônios, regula o crescimento e o desenvolvimento. O hipotálamo funciona como se fosse um relógio biológico. Nesse momento, o corpo vai começar a produzir hormônios, vai ocasionar a puberdade, alguma série de mudanças físicas e hormonais no adolescente. Algumas dicas para os pais durante esse momento é: explique as mudanças físicas com antecedência para as crianças, para os pré-adolescentes, o que vai acontecer com o corpinho dele, as mudanças, a importância de tais mudanças. Fique atento às variações hormonais que vão afetar diretamente o humor daquele adolescente e também sua autoestima. Fique também atento às críticas em relação às mudanças corporais, físicas do adolescente. Então a gente entende que na adolescência esse corpo ele vai crescendo. E ele vai crescendo de uma maneira desigual. Primeiro o adolescente cresce mais as suas partes laterais, orelhas, mãos, depois o restante do corpo. Então o cérebro ele demora para poder se ajustar diante dessa nova forma corporal que agora é muito maior do que quando eles eram crianças. Por isso, eles se tornam um pouco mais desastrados durante essa fase. A maturação do córtex motor também acontece aos poucos, permitindo a recuperação gradual dessa coordenação. Dica muito interessante para os pais é incentivar os esportes e as atividades físicas durante esse momento. Com essa produção também de hormônios, inicia também o interesse sexual. Essa fase é marcada por uma curiosidade, insegurança, necessidade de aceitação, que pode gerar um momento de instabilidade emocional. Como se o cérebro do adolescente ganhasse um software novo, onde agora atração, relacionamento tornam missão importantes nesse jogo. A orientação interessante para os pais é sempre conversar abertamente sobre a sexualidade e orientando a respeito desse momento da vida. Tentar não reagir com repressão às emoções e experiências dos adolescentes, mas não entender o seu comportamento e emoções e direcioná-los da melhor forma. A fase da adolescência é regida não só por uma produção de hormônios, mas sim por um cérebro que, embora já esteja do tamanho completo e final, ainda está passando por uma série de transformações. E isso vai explicar muito do comportamento do adolescente. O córtex pré-frontal, que é aquela parte do cérebro localizada aqui, que é responsável pelo controle de impulsos, planejamento, tomada de decisões, ainda não está desenvolvido e vai ser a última parte a terminar de se desenvolver. O cérebro humano só vai, de fato, atingir a total maturidade dos 25 aos 30 anos. Então é por isso que, mesmo seu filho sabendo que precisa estudar para a prova, ele prefere passar horas no celular. Sente essa necessidade imediata do prazer e ainda tem dificuldade em adiar recompensas. Nessa fase, os núcleos base passam por uma limpeza neural, ou seja, é como se as conexões das sinapses pouco usadas fossem tiradas para as que já são mais fortes apresentarem um crescimento mais eficiente. Outra parte muito interessante do cérebro do adolescente é o seu sistema de recompensas, que perde 30% da sua sensibilidade. O que é que isso quer dizer? Antes, brincadeiras como de carrinho ou de boneca era super interessante para as crianças, faziam elas gerar muita dopamina. Hoje em dia, essas atividades já não são mais tão estimulantes para o adolescente, pois ele perde essa sensibilização do sistema de recompensas, então ele tem que procurar atividades mais estimulantes, mais novidades, para poder ter essa geração de dopamina. Isso faz com que o adolescente procure um prazer em atividades novas, que geralmente vai envolver a presença dos seus amigos, às vezes vai envolver experimento de novas coisas, por exemplo, bebida, drogas, e é por isso que eles são suscetíveis nessa fase muito aos riscos e também aos vícios.
Juntando com esse cérebro do córtex imaturo, o adolescente ele vai se colocar muito a risco, sem pensar muito nas consequências. Ou então eles têm a tendência de avaliar sempre pelo aspecto positivo da situação, perdendo essa dosagem de entender ali a sua responsabilidade e a sua ação dentre os fatores. Se eles estão dirigindo no carro com a velocidade super alta, justamente em busca dessa novidade, dessa excitação, dessa dopamina, eles não pensam nas consequências de que pode bater o carro, podem sofrer um acidente, ou se eles pensam, eles acham que não vai acontecer com eles. Então a gente pensa no adolescente como um explorador destemido. Ele quer explorar agora diferentes oportunidades, situações, ele vai sair muito desse núcleo escola, casa, família e vai agora experimentar diferentes núcleos, principalmente o social, que vai trazer mais essa sua autonomia, essa sua busca por identidade.